Olá, uma boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. A posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho é suspensa mais uma vez. A decisão foi tomada de madrugada pela presidente do STF. O governo anuncia que o rombo da Previdência aumentou. O Rio de Janeiro tem em média 16 tiroteios por dia. E a violência faz uma nova vítima, uma jovem atingida por uma bala perdida quando estava na praia. Nos Estados Unidos, a semana começa com repartições federais fechadas por falta de acordo sobre o orçamento. Você vai ver também. O Papa Francisco condena a corrupção e o feminicídio na América Latina. E as campeãs do esporte, que são inspiração nas competições e na vida. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho estava marcada para hoje às 9 da manhã. Mas uma nova decisão tomada esta madrugada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, frustrou mais uma vez os planos do governo. De Brasília, a repórter Selma Dia tem as informações. Muito boa tarde, Selma. Oi, Marcelo, boa tarde a você e a todos. Olha, o presidente Michel Temer queria contar com a colaboração da deputada Cristiane Brasil a partir de hoje lá no Ministério do Trabalho. E previa que essa posse fosse acontecer ainda hoje, antes da viagem que ele vai fazer para a Suíça, onde vai participar do Fórum Econômico Mundial. Só que aí o Supremo se antecipou e nessa madrugada decidiu suspender temporariamente essa posse, né, que estava marcada, como você falou, para as 9 horas da manhã. Essa posse ela tinha sido autorizada no sábado pelo STJ, depois de uma queda de braço que já se arrasta aí por quase uma semana. A presidente Carmen Lúcia deixou claro no despacho que pode rever essa decisão que ela mesma tomou, né, depois que tiver acesso aos autos lá do STJ. Nós vamos conhecer agora os detalhes dessa decisão na reportagem. A decisão foi rapidamente acatada pelo Planalto e a cerimônia, que estava marcada para amanhã de hoje, saiu da agenda do presidente Michel Temer. No despacho, a presidente do STF aceitou parcialmente o pedido de liminar e suspendeu a posse até que sejam incluídas as informações que possibilitem a análise completa do caso e reexame da decisão considerada precária e urgente. Carmen Lúcia atendeu a um pedido feito por um grupo de advogados contestando decisão do Superior Tribunal de Justiça, que autorizava a posse da deputada. O argumento é o de que o ato fere o princípio da moralidade administrativa, já que Cristiane descumpriu leis trabalhistas. Ela foi anunciada como ministra desde o dia 3, mas a posse vem sendo impedida por sucessivas decisões judiciais, 4 ao todo. A solução do caso está agora nas mãos do Supremo, que deu 48 horas para o governo se manifestar. O Supremo já repercutiu aqui no Palácio do Planalto. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou com jornalistas, disse que o presidente Michel Temer vai insistir nessa nomeação para garantir, para preservar as prerrogativas de nomear aí os seus ministros e para isso Temer já está estudando as medidas judiciais cabíveis. Segundo Marum, não se cogita outros nomes para assumir esse cargo, embora essa seja a saída mais fácil apontada aí por alguns assessores. Marum também disse que, embora o presidente esteja fora do país, vai estar, na verdade, vai viajar hoje à noite, se o governo conseguir derrubar essa decisão lá no Supremo, essa posse pode acontecer aqui no Palácio, na ausência do presidente Michel Temer e sob o comando do interino, o deputado Rodrigo Maia. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro Carlos Marum. O governo mantém a serenidade, o governo, obviamente, insistirá nesta luta judicial pela preservação das prerrogativas do presidente e temos confiança no bom senso e das decisões judiciais que vão, no devido tempo, garantir a posse da ministra escolhida pelo presidente para exercer a função de ministra do Trabalho. O Ministério da Fazenda anunciou hoje que o rombo da Previdência Social aumentou em 2017.
O INSS, Sistema de Aposentadoria do Setor Privado, fechou o ano com déficit de quase 184 bilhões de reais, uma alta de 21% em relação a 2016. Já a Previdência dos Servidores Federais teve déficit de 86 bilhões, um aumento de quase 12%. Ao todo, as despesas do governo cresceram mais do que o dobro da arrecadação. Os números devem ser usados para tentar convencer os parlamentares sobre a reforma da Previdência. E o presidente Michel Temer encaminhou hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei que propõe regras para a privatização da Eletrobras. Ficam de fora do processo a Eletronuclear, subsidiária da estatal, e a usina hidrelétrica de Itaipu, controlada pelo Brasil em conjunto com o Paraguai. Segundo o governo, a privatização da Eletrobras vai reduzir as tarifas pagas pelo consumidor e fortalecer o setor energético. A região metropolitana do Rio de Janeiro registrou, em média, 16 tiroteios por dia durante o ano passado. Os dados são do aplicativo Fogo Cruzado, que compara informações dadas pelos usuários e pela polícia com notícias divulgadas pela imprensa. Em relação a 2016, os números representam um aumento de 28% na violência do Grande Rio. Em toda a região metropolitana, a capital foi o município que registrou o maior número de tiroteios, segundo os dados do aplicativo Fogo Cruzado no ano passado. Ao todo, 3.967. Na sequência, vêm as cidades de São Gonçalo e Niterói, com a maior incidência de disparos. Juntos, todos os municípios da região metropolitana somam quase 6.000 ocorrências, e o motivo nem sempre é possível descobrir. Ao cruzar os dados com registros da Polícia Militar e da imprensa, os analistas do aplicativo Fogo Cruzado conseguiram apenas 1.656 dos quase 6.000 casos. As razões mais frequentes são operação, confronto e assalto. Na capital, pelo menos 699 pessoas morreram por causa de tiroteios. A Cidade de Deus, na Zona Oeste, e o Complexo do Alemão, na Zona Norte, foram os campeões de notificações. O que os números mostram é justamente que a crise fiscal e a crise política no Rio de Janeiro, juntamente com a crise na segurança pública, tiveram um impacto tremendo na pasta de segurança, né? Então você tem aí uma política de segurança que é pautada no confronto, basicamente. Não há uma política de segurança pensada para dar conta da dinâmica criminal no Rio de Janeiro. E quando a gente tem uma política falida, como é a do Rio de Janeiro, os resultados aparecem justamente nesses números, né? Então é um dado muito preocupante para que a gente possa analisar e pensar em novas políticas que se mostrem eficazes. Quando compara o último semestre de 2016 com o mesmo período do ano passado, o aplicativo Fogo Cruzado constata um crescimento de 28% nas notificações de tiroteios. Foram 3.233 casos em 2017 contra 2.525 em 2016. Um crescimento que não fica só nos números, mas também é confirmado nas palavras de quem mora no Rio de Janeiro. Na minha escola mesmo, muita gente não vai para a escola porque está tendo tiroteio. Já é uma coisa rotineira. Agora então, nesse último mês, né, mês de janeiro, dezembro, frequente nas semanas, pelo menos 2 vezes na semana. Um dos casos recentes que ganhou repercussão foi o de Michele da Silva, de 33 anos, que, grávida de 8 meses, foi baleada na cabeça depois de uma tentativa de assalto em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Depois de ser internada em estado gravíssimo, o quadro de saúde dela evolui bem, mas o filho continua em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Também vão receber as notificações de tiroteios em um raio de 3 quilômetros em tempo real. Polícia Pacificadora, a UPP do Alemão, que cobre uma região maior do que a do complexo, foi a que mais registrou tiroteios no ano passado. Ao todo, 193. A violência também teve reflexos na educação. Em 2017, mais de 165 mil alunos foram prejudicados com a suspensão de aulas em pelo menos um dia do ano. O bairro onde os estudantes mais perderam aulas foi Acari. Ao todo, 45 dias sem estudar. A nova versão do aplicativo colaborativo traz novidades. Em março, a capital de Pernambuco, Recife, deve ser incluída entre as áreas monitoradas. E os usuários também vão receber as notificações de tiroteios em um raio de 3 quilômetros em tempo real. E mais um caso dessa violência no Rio de Janeiro aconteceu ontem. Uma jovem foi atingida por uma bala perdida quando estava na praia. Agora ela está internada em estado grave e quem conta pra gente mais informações é a repórter Thaís Araújo. Muito boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, a jovem Larice Isídio, de 21 anos, continua internada. O quadro de saúde dela é estável, mas é grave. E ela, Marcelo, como você disse, ela foi atingida ontem por uma bala perdida na barriga, na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Um policial que estava de folga com a família na mesma praia reagiu a uma tentativa de assalto. O criminoso efetuou um disparo e acabou então atingindo a jovem Larice. Ela que, segundo relatos de parentes e amigos, é uma jovem universitária que estudou durante toda a vida em escolas públicas aqui no Rio de Janeiro. Ela passou para Engenharia Química na Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC, e cursa então Engenharia Química com bolsa integral devido às boas notas. E tem inclusive planos de fazer pós-graduação ano que vem na Espanha. Marcelo. Obrigado, Thaís. Daqui a pouco, uma pesquisa de uma ONG britânica mostra o aumento da desigualdade no Brasil e os apelos do Papa Francisco contra a corrupção e o feminicídio.